Essa é a mensagem central aqui da trincheira. Nós nascemos para nos comunicar. Vocês vão ver muito eu falar aqui sobre propósito natural. Propósito natural é aquilo que a gente nasce, que faz parte da nossa identidade. E essa palestra aqui, na verdade, é uma convocação, como vocês pediram. Já que vocês querem uma convocação, eu vou começar falando aqui sobre o movimento Trincheira. Nós somos o Batalhão da Trincheira, eu comunico muito isso. Gustavo, por que somos o Batalhão da Trincheira? Por que batalhão? Por que essa expressão? Por que quem está no grupo lá do WhatsApp recebe lá o bom dia, boa tarde, batalhão? Porque um batalhão caminha junto. Você nunca vai para uma guerra lutar sozinho, você sempre vai o quê? Acompanhado. E aqui na trincheira nós temos inimigos. Eu vou mostrar alguns desses inimigos que nós temos aqui na trincheira. Alguns já foram até falados aqui. Então nós somos um batalhão porque nós vamos à guerra, nós vamos à luta juntos. E quando nós estamos bem acompanhados, a gente se torna mais forte, a gente tem mais coragem. Então é sobre isso, nós somos um batalhão. Nós seguimos um general número 1. E eu costumo falar isso porque tem algum batalhão que vai para uma guerra sem liderança? Não. Você tem estratégia, você tem liderança. O general numa guerra, ele lidera o que? Um batalhão de soldados. Pessoas que vão lá para a linha de frente. Inclusive o general tem que se colocar também na linha de frente. Você sabe que o exemplo de líder é aquele que batalha junto com seus liderados. E nós temos o general número 1. Quem é o general número 1 da trincheira? É Gustavo? Não. É Jesus. Porque você já conhece aqui a trincheira, você já veio e entrou uma mensagem aí. Nós temos o general número 1. Por que eu falo isso aqui? Que o nosso general é Cristo. Porque ele é o maior exemplo e sempre será de comunicador e de liderança. Aquele comunicador que veio aqui e entregou uma mensagem sem se preocupar se o mundo estava preparado para aceitar ou não. Se ia ser julgado, se ia ser criticado, se ia ser crucificado ou não. Ele falou e ele entregou uma mensagem poderosa. E quando nós pensamos em comunicação desbloqueada, ele é o modelo que a gente deve seguir. De sabedoria, de transformação através das palavras. E também um exemplo de liderança. O maior líder de todos os tempos é o nosso general número 1, Cristo. Então, enquanto Gustavo é de carne e osso, é imperfeito, erra, falha também, eu tenho um modelo para me espelhar e para buscar. E eu quero que cada um de vocês, a partir de hoje, que decida, eu vim em outros encontros da trincheira, a vir aqui no palco fazer uma primeira palestra, se colocar num ambiente de pressão para se desenvolver, entenda que a gente tem um modelo, um ideal, que a gente usa para nos espelhar. Ok? Somos sal e luz. Essa mensagem é forte, viu? Alguém sabe o que é ser sal e luz? O nosso general número 1, o maior líder comunicador, nos diz que nós somos sal e luz da terra. O que é ser sal, Gustavo? O que é ser luz? O que é ser sal? O que é ser luz? Ser sal da terra, ser luz do mundo. Qual a função da luz? A luz, ela ilumina. Ela ilumina as trevas, ela expõe o que está escondido. A luz, ela tem um papel fundamental no mundo. E quando Cristo fala que nós somos a luz do mundo, significa que através da nossa voz a gente pode gerar libertação, a gente pode compartilhar conhecimento, tirar as pessoas da ignorância. Então, ser luz é ter essa voz que ilumina, que compartilha o conhecimento que você tem, que pode libertar outra pessoa, que pode transformar a vida de outra pessoa. Só que isso exige a sua postura ativa, você tem que ser intencional. Então, quando eu falo assim, eu estou na trincheira, é para aparecer. Mas não é para as pessoas, é porque é aparecendo que eu posso ser luz. É aparecendo que eu posso cumprir o meu propósito. Então, o mundo precisa de pessoas que estejam dispostas, de fato, a ser luz. E o que é ser sal, Gustavo? O sal, ele tem uma função, né? Quando você coloca uma carne no sal e salga a carne, ela preserva por mais tempo, ela não apodrece. Ser sal dá tempero. E a sua comunicação no dia a dia tem sido esse tempero? Quando você vê que alguém vai tomar uma decisão errada, está indo para um caminho errado, você vai lá, se posiciona, você alerta aquela pessoa. Ser sal é não se preocupar com as críticas, mas se for para evitar a deteriorização, que aquela pessoa cometa um erro,
a deteriorização do mundo. Tem gente que, não, eu não falo desse daquele assunto, porque é assunto proibido. Quer ver um bloqueio que a maioria das pessoas tem hoje na comunicação? É a religião e política não se discute. Quem já ouviu essa frase? Acho que todos vocês já ouviram, né? Isso causa um bloqueio gigantesco cultural, porque as duas coisas que mais impactam a nossa vida é religião e política, gente. Aí não, você não, isso aqui eu não falo. Ou seja, você fica bloqueado. Só que tem coisas que precisam ser faladas para que a gente dê esse tempero que tire pessoas de alienação, que gere libertação. Então ser sal é isso, é ter uma voz que evita essa deteriorização do mundo, da nossa família, dos nossos valores. É ter essa voz. Então, esse é um comando e a nossa voz aqui na trincheira, a gente treina ela porque ela é uma arma para lutar essas batalhas que precisam ser travadas contra os inimigos da comunicação, contra os vilões que nos impedem de ter uma comunicação mais autêntica e gerar transformação. Comunicação é um propósito natural. Todos nós nascemos para nos comunicar, gente. Não tem esse ou aquele que fala assim, não, até o mudo se comunica. Por quê? Não precisa falar para se comunicar. Só está numa determinada postura. A linguagem não verbal já comunica. Todo mundo aponta o dedo indicador assim para mim. Indicador. Pegou. A maioria de vocês apontou o quê? Polegar. Polegar. Vocês fizeram o que eu falei ou o que eu fiz? O que fez? O exemplo fala muito mais do que palavras. Vocês seguiram a minha linguagem não verbal. Verdade. Enquanto estava falando de outra coisa. E quantas vezes a gente se pega no automático fazendo isso recorrentemente no nosso dia a dia? Esse é o poder de ser exemplo. De fazer uma postagem intencional mostrando algo positivo. Porque você sabe que alguém vai ver e vai se espelhar em você. E que bom que você é essa luz, que é um guia, é um farol para outros, que às vezes estão perdidos e vão encontrar essa luz. Seja exemplo. Comunicação é um propósito natural, porque nós nascemos para nos comunicar. Nós temos boca para quê? Aí alguém vai falar assim, para comer também. Os animais têm boca para comer, mas o ser humano tem a boca para um propósito maior do que só se alimentar. Que é ser o sal e a luz. É se comunicar com convicção. Por isso que a gente tem propósito. O animal tem propósito. O animal vive a vida natural, com instinto. A gente não é só instinto. A gente tem um ego, superego e outras coisas aí. Então, entenda que se comunicar é natural. E a gente não nasce sabendo se comunicar. Quando eu entendi isso, e para alcançar maiores resultados na minha vida, a comunicação estava me impedindo, eu fui para a zona de pressão. Eu falei, como é que eu vou desbloquear isso aí? Medo de falar em público, começando a falar em público. E aí, deixa eu te falar, o mundo não vai te dar um palco, o mundo não vai te dar as condições perfeitas. Muitas vezes a gente tem que criar elas. E a minha primeira palestra foi no playground do prédio. Sabe quem estava acompanhando a minha primeira palestra? Minha esposa e Vanessa, que hoje ela não está aqui, mas geralmente ela sempre está nos encontros. E aqui não era movimento trincheira, não. Eu só falei, eu preciso falar. E criar as condições necessárias. A gente tem que aprender a fazer o que a gente precisa fazer com as condições que a gente tem. Quando tiver condições melhores, faz melhor. Mas tem que estar na trincheira, tem que estar fazendo. E aí, no início do ano passado... O que defende seus valores, qual o seu propósito. E aí, depois que você sabe quem você é de fato... No início do ano passado, eu estava palestrando lá no Teatro da Cidade para várias pessoas. Algo que, em 2022, quando eu comecei a fazer minha primeira palestra, eu falei assim, não, impensável, jamais. Gustavo, quem? Gustavo? Não, isso aí deixa para outra pessoa, Gustavo. Não. Mas eu vivendo a jornada, a gente descobre novas habilidades, novas ferramentas, faz novas alianças no percurso. E isso é muito forte, porque isso causa transformação real. Agora, você está disposto a pagar o preço do treinamento, porque não é do dia para a noite, é uma jornada. Então, essa foi a minha evolução. Eu falo assim, o melhor aluno do meu método sou eu mesmo, porque eu vivi. Eu fui fazendo o que precisava ser feito, passo a passo. Buscamos aqui na trincheira, e aí quem está aqui a primeira vez é importante, a gente busca despertar o herói interior. Eu recomendo que todos depois assistam a palestra que tem no canal do YouTube da Trincheira, que é o despertar do herói. Todos nós temos um herói aqui dentro, ó. Todos nós somos chamados ao heroísmo. Pode ser um herói dentro da sua casa, na sua comunidade. Mas o que é o herói?
É a figura que o mundo do cinema representa, mas é aquele que tem a coragem de fazer o que precisa ser feito, apesar dos vilões, mas ele vai lá, não faz pelo ego, viu? O herói não faz pelo ego. O herói faz porque precisa ser feito. Ele está preocupado em salvar a comunidade, salvar o próximo. Então, tem altruísmo. E todos nós temos esse herói. Acontece que em algumas fases da vida, o herói pode estar adormecido, porque você está com muito problema financeiro, você está pensando em resolver esse problema financeiro, você esquece. Mas todos nós somos chamados a dar uma grande contribuição. E a comunicação autêntica é parte dessa arma do herói, quando o assunto é comunicação. Isso faz muito sentido, porque aqui é um ambiente para despertar essas vozes que vão se posicionar como heróis na área de terapias, na área do coach, na área, não importa a área. Todos nós somos chamados a dessa contribuição. Nós temos inimigos e uma guerra a vencer. Qual guerra é essa? Vamos lá ver os inimigos. Aqui, ó, o que muita gente perde pro pessimismo, acorda reclamando, pessimista, negativo. Você viu a notícia que saiu lá na Globo? Meu Deus, o Brasil não presta mais não, eles o escândalo do Banco Master aí, você tá vendo isso. E a pessoa fica no pessimismo, a vida toda é só falar de problema. Os problemas ocorrem, tem muito problema no mundo. E cadê os heróis para ajudar nessa solução? A questão é que se você ficar refém do pessimismo, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar calado, amargurado, depressivo e nada vai mudar. A realidade é essa. Nós precisamos encarar esses inimigos. A insegurança. Por que se sentir inseguro? O que é que está por trás da insegurança? Investe em autoconhecimento. Dá para fazer um treinamento só para falar sobre insegurança e como vencer ela. Como todos os outros. O medo de errar. É errando que se aprende. Ou você acha que alguém nasce sabendo alguma coisa? A gente vai errando. Eu tenho 2 filhos pequenos. Um de 2 anos, um de 1 ano. Como é que eles aprendem a andar? Caindo. Tentando, caindo. Aí você quer... Não, a minha palestra... Eu vou ficar nervoso, eu não vou saber falar. Então pronto, você se limita. Mas quando você se dispõe a passar pelo processo, a gente precisa enfrentar a timidez, o sentimento de inferioridade, a necessidade de aprovação. Porque a gente já foi aprovado. Você não precisa da aprovação dos outros para falar. Tem gente que precisa até para pintar. Quando vai pintar o cabelo. Fulano, aí tem aquela pessoa, geralmente é uma pessoa que ela tem esse bloqueio de necessidade de aprovação. Tu acha que eu pinto ou não meu cabelo dessa cor? O cabelo é teu, criatura. O cabelo é teu. Se o cabelo é teu, por que tu não decide? Por que você fica perguntando? Isso revela um bloqueio. E tem como solucionar isso. Então, esses são alguns dos inimigos, existem outros, que nós combatemos quando a gente vem aqui e se expõe a fazer o que precisa ser feito na trincheira. Então, nós temos que entender que esse ambiente da trincheira também carrega todos os recursos necessários para vencer aqueles inimigos. Quais são esses recursos? As pessoas. Cadê? As pessoas que estão aqui, que estão travando a batalha, a gente tem que andar sempre com 3 tipos de pessoa. Primeiro, quem já chegou onde a gente quer chegar. Segundo, pessoas que estão indo onde a gente quer chegar. Esses são os aliados de jornada. E aquelas que desistiram estão voltando. Eu quero aprender porque você desistiu, porque você não perseverou. Eu quero pegar os códigos. Então, esses 3 tipos de pessoa. Agora eu estou indo para cá. E o outro está indo para lá. Valeu, boa sorte. Como a gente tem que refletir sobre isso? Com quem a gente está andando? São pessoas que estão indo na mesma direção? Então, nós temos as pessoas certas, nós temos um ambiente positivo, que é o ambiente da trincheira, e tudo isso aqui, que eu não vou falar em detalhes, mas que desenvolve coragem, intrepidez. Nós temos aqui verdade. A gente é guiado pelo general número 1. É pela verdade. Eu não quero saber se eu vou gostar, se vai me agradar ou não. É a verdade que deve guiar a minha comunicação, senão você não vai ser autêntico. Você pode ser um comunicador, mas você vai alienar muita gente se você não busca a verdade e não é guiado pela verdade. Então é sobre isso.